Quando quiser. Né? Pode começar. Bem, eu pertenço à linhagem dos alagoanos que emigram, né? Embora eu tenha escrito um romance Ninho de Cobras, que é exatamente sobre aqueles alagoanos que não emigram, que amam sua terra natal como as cobras amam seus ninhos entre pedras. De modo que eu cheguei aqui ao Rio de Janeiro aos 18 anos para fazer um curso de Direito na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, né? Eu me formei em Direito, mas nunca advoguei, embora seja filho de um dos advogados mais atuantes que já houve em Alagoas, né? Floriano Ivo, ainda hoje lembrado, né? Inclusive porque era um pernambucano, né, que escolheu Alagoas, teve uma grande família lá, 11 filhos, né, casou-se com a alagoana descendente dos índios caetés, que comeram o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, né? De modo que eu tenho nas minhas veias o sangue dos antropófagos alagoanos, né? Sou sonhado pelo meu sonho, sou contemplado pelo que contemplo, o que escrevo me escreve. Na minha casa, na casa em que eu nasci, quer dizer, não havia livros de poesia, não havia romance. Meu pai era guarda-livros e depois advogado, só havia livros jurídicos, mas desde a infância que eu desejava ser um escritor, ser um poeta. Não posso explicar esse desejo, né? Mas talvez seja um chamamento, a vocação. De modo que eu me lembro que menino eu entrei até numa irmandade religiosa, porque nessa irmandade havia uma biblioteca. De modo que eu lia tudo, quando menino, até bula de remédio. Era uma verdadeira obsessão pela palavra escrita, né? De modo que eu comecei a escrever muito cedo, né? E ao mesmo tempo eu tinha uma curiosidade intelectual muito grande. Eu lia as histórias infantis, depois eu lia a coleção Terra Mariar, aquelas histórias de piratas, de navios, né, de tesouros escondidos, de pescadores no Oriente, né? De modo que aquilo me marcou muito, né? Porque como eu nasci numa cidade portuária, litorânea, nasci numa cidade oceânica, Maceió, e ao mesmo tempo numa cidade lagunar, né, que tem uma península, que tem duas lagoas, a água e a terra misturadas, assim, sempre me marcaram. E o porto era para mim quase um signo de evasão. Quer dizer, me deu o sentimento de que a minha vida haveria de transcorrer longe da minha terra natal, embora, né, dada a minha condição de poeta, eu estivesse, vamos dizer, aparelhado para levar a minha cidade natal comigo, em forma de lembrança, em forma de linguagem, né? Há um conselho
dado por Leon Tolstói, que é o seguinte: se queres ser universal, fala da tua aldeia. Eu acho que não há nada de regionalismo em Ledo Ivo, embora ele fale o tempo todo da aldeia dele, mas ele não fala como um provinciano. Quer dizer, Alagoas ficou como uma recordação dolorida, mas não vejo muito regionalismo. Vejo sim, acima de tudo, esse memorialismo. Por exemplo, nesses outros grandes autores do Nordeste, sobretudo Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Graciliano, né? Você encontra muito regionalismo. Encontra um regionalismo sadio, um regionalismo que sempre transcende um pouco aquela coisa provincial. Mas o poeta Ledo Ivo, talvez por causa dessa vinda prematura para o Rio de Janeiro, quer dizer, ele guardou Alagoas dentro de si, mas a poesia dele não se fecha sobre Alagoas, sobretudo a primeira poesia que ele escreveu, que é uma poesia de abertura universal. Inclusive era justamente uma preocupação da geração de 45. Quer dizer, por aí você consegue vincular, né, a Ledo Ivo a essa geração, porque uma das propostas dos poetas daquela época era inverter o sinal modernista, porque o modernismo se preocupou muito com a nacionalidade. Havia toda uma proposição nacionalista do modernismo de 22. Vamos esquecer o mundo e vamos conhecer mais o Brasil. A geração de 45 não. Ela se preocupou com uma realidade, com um tratamento que seria muito mais o do universal. Quer dizer, fugir àquela limitação do nacionalismo. Por isso você vê Ledo Ivo escrevendo muito sobre o mundo pelo qual ele viajou, e mesmo no comportamento do poeta, não há esse provincialismo de quem veio de Maceió. Ele soube dosar essas coisas muito bem. Que me deixem passar, eis o que peço, diante da porta e diante do caminho. E que ninguém me siga na passagem. Não tenho companheiros de viagem, nem quero que ninguém fique ao meu lado. Para passar, exijo estar sozinho, somente de mim mesmo acompanhado. Mas caso me proíbam de passar, por ser eu diferente ou indesejado, mesmo assim eu passarei. Inventarei a porta e o caminho e passarei sozinho. Embora a infância e a mocidade de Ledo Ivo tenha decorrido em Alagoas, eu creio que nós podemos defini-lo como um alagoano recifencizado, porque os anos poucos, mas significativos em que ele morou no Recife, 1940 e 1941, foram anos de muita efervescência literária que ocorreram numa idade em que a pessoa está mais aberta às influências. Basta lembrar que no Recife dos anos 40 residiam escritores intelectuais de duas gerações. A geração de 30, isto é, Gilberto Freire, Olívio Montenegro, Silvio Rabelo, Aníbal Fernandes,
E a geração chamada de 45, e começou a despontar no início da década 40, constituída por Ville Levin, Vicente do Rego Monteiro, e por uma constelação de jovens para os quais o ensaísta Ville Levin e o pintor e inventor, como definiu João Cabral, Vicente do Rego Monteiro, eram os gurus. Leduivo, há escritores que gostam de esconder as influências que receberam, o que é uma tolice, porque, como mostrou o grande teórico da literatura russo Batkin, ninguém começa do nada, ninguém tira criação literária e artística do nada. O escritor é sempre um elo que está a serviço dos que o precederam e que vai se projetar nos que o continuam, né? Leduivo teve sempre essa inteligência e essa honestidade de reconhecer as influências que recebeu desse grupo do Recife, desse ambiente, da cidade que vivia, como disse, numa efervescência literária incomum, e também dos escritores que ele começou a ler na biblioteca de Ville Levin, né? De Mallarmé, de Rimbaud, de Verlaine, de Valéry, dos ingleses Virginia Woolf, T.S. Eliot, dos americanos como Ezra Pound, um dos fundadores do imagismo. Ele reconhece toda essa influência que recebeu numa idade, na adolescência, em que ele estava descobrindo, estava encantado com a literatura. E ele ligou-se para sempre ao Recife, embora tenha vivido lá cerca de um ano só, um ano e meio. Ele ligou-se, o Recife deverá sempre a Leduivo um dos mais belos poemas suscitados, inspirados pela cidade. Um poema que eu posso comparar aos grandes e belos poemas do chamado ciclo das cidades brasileiras, né? Eu escrevi esse poema quando eu tinha 16 anos, lá num bar, no Recife, numa brincadeira, né? Esse poema andou sumido, mas tinha várias cópias. Em 1947, o Mauro Mota, o Aderbal Jurema, descobriu uma cópia desse poema que ninguém deu, né? E então trouxe para mim, publicou no Jornal do Recife, etc. Entende? De modo que então... E tinha um restaurante lá no Recife, restaurante Leite, que no cardápio tinha esse poema numa das páginas, entende? De modo que esse poema então começou a ficar famoso, etc., né? E os inimigos do João Cabral de Melo Neto usavam esse poema para dizer que eu cantei Recife melhor do que o João Cabral. Ainda houve essa intriga, entende? Né? Que eu era o poeta do Recife, Leduivo, o poeta do Recife. Mas por que o senhor nunca publicou esse poema? Não, eu não publiquei exatamente por causa disso, né? Porque como a minha obra é muito alagoana e o poema tem essa conotação, assim, eu não publiquei, nem vou publicar nunca, né? Mesmo nas minhas poesias completas agora eu não publico poema. Amar mulheres várias, amar cidades só uma, Recife, e assim mesmo com as suas pontes e os seus rios que cantam e seus jardins leves como sonâmbulos, e suas esquinas que desdobram os sonhos de Nassau. Amar senhoras muitas, cidade só uma, e assim mesmo com o vento amplo do Atlântico e o sol do Nordeste entre as mãos. Felizes os jovens poetas que recebem em seus corações, antes do amor e depois da infância, a palavra, a cidade Recife. Felizes os poetas que podem lembrar-se eternamente das pontes que separavam. Ia-se à noite no Capibaribe e as águas do Bibiribe se davam. Ó Madalena, o meu primeiro verso. Corola diante do mar, bares da arte poética, bondes, navios, aviões, cidade, meus pés transportam as tuas pontes para margens versáteis.
igrejas nos postais, namorados nos portais. Recife de meu pai, Recife que me deu a poesia sem que eu pedisse nada. Cidade onde se descobre Rimbaud, a maresia de antigamente em meus olhos abertos. Mulheres inúmeras, cidade só uma e a si mesmo diante do mar. Vamos guardar esse caminho para amanhã, né? Eu presumo que desde o início da minha vida literária e poética, eu tive o sentimento de que eu era um transgressor, de que eu era, vamos dizer, um aluno relapso, diferente dos alunos estudiosos. Que, aliás, é uma coisa muito curiosa. Quando eu era menino, eu era primeiro da aula num colégio religioso, né? E invejava o último da aula, porque o último da aula, né, fumava, né, vangloriava-se de ter certas experiências sexuais, às vezes até heterodoxas, né, de modo que ele, para mim, ele era um símbolo da transgressão, o símbolo da ruptura, né? Enquanto eu era um menino estudioso, que sabia latim, que estudava francês, etc. De modo que isso me acompanhou a vida inteira, mas eu presumo que hoje eu estou ao lado da transgressão, eu pertenço a uma geração, a geração de 45, né, embora, né, porque é uma fatalidade no escritor, que o escritor não nasce sozinho, ele nasce sempre ligado a um determinado cenário literário, ligado a uma geração, ligado a um movimento poético, né? Mas nessa geração eu era expulso várias vezes, né? Achavam que eu era dela uma espécie de estranho no ninho. E esse sentido de diferença e de solidão, né, e de transgressão, né, me acompanha até hoje, né? Eu acho que começamos geração, terminamos solidão. No meu caso pessoal, talvez eu tenha começado solidão e terminado solidão. Na beira de tudo, acima da zona onde a linguagem isenta da visão dos objetos só se lembra a si mesma, escondo-me puxando as cortinas dos símbolos para fitar um mundo sem intérpretes. Eu conheci João Cabral de Melo Neto em 1940, quando eu cheguei ao Recife para terminar o meu curso ginasial, né? Agora, João Cabral era muito diferente de mim, era quase o oposto, num certo sentido, e eu presumo que foi exatamente o fato de haver essa oposição, essa diferença, né, que nós podemos ser amigos, né, até a vida inteira, até os seus dias finais. Nós passamos a vida inteira discutindo sobre o problema da poesia, sobre problemas políticos, religiosos, etc., né? E de modo que os nossos pontos de vista jamais coincidiam. A visão que eu tinha da poesia era inteiramente diferente da visão que ele tinha da poesia, né? De modo que é exatamente porque éramos diferentes que pudemos, né, conviver durante mais de meio século. Houve um momento na literatura brasileira em que os dois correram paralelamente, fazendo uma poesia totalmente distinta uma da outra. E, no entanto, são dois poetas que começam na mesma época, né, sofrendo a influência daquele ambiente literário característico daquela época e que seguem caminhos totalmente diferentes. O João Cabral é aquela contração verbal exasperante, né? Enquanto que o Ledo Ivo é muito mais um poeta do excesso. Inclusive, eu costumo dizer que se você não tentar compreender o Ledo Ivo um pouco do ponto de vista do excesso,
da prestidigitação retórica, da magia encantatória do verbo, você vai deixar de entender uns segmentos consideráveis da obra dele. João Cabral fez uma poesia antilírica. João Cabral confessadamente detestava a música, e a sua poesia às vezes muito bonita, mas ela é prejudicada por esse pessimismo dele. E Gilles Deleuze é um poeta saudável, um poeta que sempre procurou cantar a beleza da vida. Eu diria, João Cabral um apolíneo, para falar em termos nietzschianos. João Cabral foi um apolíneo e Deleuze é um dionisíaco. Mas o que eu acho o seguinte é que você não sabe explicar como é que se gera no seu inconsciente um determinado poema, como vem as imagens, não é? Como essa operação em que a experiência pessoal, né, do inconsciente, né, através da linguagem, né, se transforma num poema, se transforma numa criação literária. Eu presumo que cada um escritor tem o seu método de criação, ou tem a sua maneira de escrever. E outra coisa curiosa é que, embora alguns críticos louvem, talvez exageradamente, a atenção que eu dou à clareza, né, e até a elegância do texto, toda a minha prosa e toda a minha poesia já vem pronta, entende? Quando eu escrevo a máquina, ela já vem pronta. Eu faço um retoque mínimo e às vezes não faço nenhum retoque. O poema se elabora no inconsciente, um soneto com todas as suas rimas, com todas, né, os seus versos, etc. Praticamente, né, já vem de graça para mim. Desabo em ti como um bando de pássaros. E tudo é amor, é magia, é cabala. Teu corpo é belo como a luz da terra na divisão perfeita do equinócio. Soma do céu gasto entre dois hangares. És a altura de tudo e serpenteias no fabuloso chão esponsalício. Muda-se a noite em dia porque existes, feminina e total entre os meus braços, como dois mundos gêmeos num só astro. Eu costumo dizer que para um bom escritor, para um bom poeta, ter mais de um leitor, né, é um exagero. De modo que a situação do poeta mudou muito nos últimos anos, né? O poeta hoje não é mais um dos protagonistas essenciais da sociedade. O seu lugar passou a ser quase clandestino na sociedade. Mas eu acho que a poesia está cumprindo o seu papel, inclusive porque ela reflete esse mundo novo, esse mundo em transformação, né? Que é o mundo da globalização planetária. E cabe ao poeta, até num certo sentido, né, exprimir em sua poesia essa mudança, essa crise, essa ruptura, né? Um poeta não é apenas a sua poesia, mas também é a acumulação de uma grande experiência poética, e no meu caso, da grande tradição poética ocidental, né? Eu me sinto muito ligado a uma tradição literária, né? Uma tradição que me ensinou não tanto o caminho da manutenção de certos valores, certos padrões, como também o caminho da ruptura. Porque sem a ruptura, sem a experimentação, né, sem a renovação técnica, a poesia ficaria estagnada, né? Embora o importante não seja a técnica em si,
mas a possibilidade que tem o poeta de utilizar-se da técnica e da experimentação para fazer uma poesia que seja diferente da poesia dos seus antecessores. E esse é o grande problema do poeta, da permanência do poeta. Para que você seja um poeta razoável, né, é preciso que você tenha uma dicção diferente, que você diga as mesmas coisas que têm sido ditas pelos poetas desde o começo do mundo, mas de uma maneira diferente, entende? E é nisso que consiste, vamos dizer, a originalidade do poeta, o selo do poeta, né? Distinguir-se, né, da multidão dos poetas, ser ele mesmo, né? Ser uma voz discernível na escuridão. Que minha vida não é apenas uma história de livros, né? Também uma história de incontáveis amizades, né? Incontáveis convivências, num tempo em que o Brasil realmente, né, tinham grandes escritores reconhecidos como grandes escritores, né? A segunda geração do modernismo, né? De modo que é com muita saudade, né, que eu evoco esse tempo, né? De modo que e também foi o tempo de alguns companheiros de geração meu, como o caso do João Cabral de Melo Neto, né? De modo que hoje, aos 80 anos, eu me sinto muito solitário, muito sozinho, né? De modo que quase todos, né, os meus amigos, etc., se foram, né? Eu fiz novas amizades, inclusive na academia, né? Mas as grandes amizades que perduram são aquelas que você faz no início da sua vida literária. As minhas esquivanças vão no vento alto do céu para um lugar sombrio, onde me punge o descontentamento, que no mar não deságua nem no rio. As mudanças me fio, sempre atento ao que muda e perece, e ardente e frio, e novamente ardente é no momento em que luz o desejo poudra em cio. Meu corpo nada quer, mas minha alma, em fogos de amplidão, deseja tudo o que ultrapassa o humano entendimento. Embora nada atinja, não se acalma, e sendo alma, transpõe meu corpo mudo e aos céus pede o inefável e não o vento. Ledo-Ivo não é apenas poeta. Ledo-Ivo é um grande ficcionista que escreveu uma obra que eu considero uma verdadeira obra-prima, que é Ninho de Cobras, é o romance Ninho de Cobras. Escreveu muito conto. Ledo-Ivo é um ensaísta notável e Ledo-Ivo é também um extraordinário memorialista. É um homem que não esquece nada. Então, quando você vai fazer a leitura da poesia dele, todos esses outros Ledo-Ivos estão presentes. Você sente o ensaísta, você sente o romancista e você sente o memorialista. Como quase tudo, né, em minha vida, o romance Ninho de Cobra
me remete à minha infância, né? Quando eu era menino, eu morava num sítio, né, perto do Cavalo Morto, que hoje não existe, né? E uma vez uma raposa parece invadiu o sítio e foi sacrificada, né? E eu vi a raposa morta, né? E fiquei muito impressionado, né? Alguns anos depois, não sei se foi minha mãe que contou, eu mesmo soube, ou foi algum sonho, que uma raposa tinha chegado até o centro de Maceió e que tinha sido sacrificada por policiais, etc. De modo que esse tema, essa visão da raposa na manhã raiante sendo sacrificada, né, ficou em mim. E isso foi o núcleo, né, a base, vamos dizer, a linha obsessiva do romance Ninho de Cobra, que é um romance que foi escrito numa época, durante a ditadura militar, numa época de perseguição, de injustiça. O romance é realmente uma história de Alagoas, a história, né, da cidade natal. Teve reações diversas, porque uns achavam que eu estava insultando a minha terra natal, né? Outros achavam que eu tinha sido muito injusto. Quer dizer, as opiniões se dividiram, né? Mas o romance, eu vejo o romance como, em primeiro lugar, como uma história, né? Em segundo lugar, como uma obra da linguagem, né? Em segundo lugar, também como uma obra muito ligada à minha poesia, porque é uma obra poética, né? Um romance poemático, num certo sentido. E eu admito que seja um romance diferente dos outros. Mas eu acho também que é um romance que tem uma história, né? Tem, aliás, várias sub-histórias. E é um romance muito habitado por coisas, por personagens, por pessoas vivas, né? E o Coni, aliás, disse que é um romance diferente porque é o único romance nordestino que ele conhece que tem uma dimensão de beleza, né? Que geralmente o romance nordestino não tem. Agora, para mim, é muito difícil falar deste romance. Que a partir da publicação do livro Ninho de Cobras, na década de 70, não se fala mais em ler do Ivo. O silêncio foi a arma utilizada por parte da intelectualidade alagoana e de uma elite que se sentiu incomodada quando imaginou que Ledo Ivo, ao fazer a metáfora da raposa, ele estava falando do ethos da sociedade alagoana, um ethos violento, né? Um ethos onde impera o poder, o domínio. E essa alusão, essa imagem um tanto depreciativa, que Ledo Ivo depois, posteriormente, ele nega, ele diz que não está se referindo a Alagoas. O próprio título do livro, Ninho de Cobras, já que o romance se passa em Maceió, então os alagoanos interpretaram ao pé da letra e disseram que Ninho de Cobras seria uma referência negativa a Maceió, a sociedade alagoana. Seria a sociedade alagoana, então, Ninho de Cobras. Ficaram, então, todos ofendidos, né? Todos magoados. Depois de Ninho de Cobras é que os alagoanos então começaram a dar atenção a mim, né? Uns aplaudindo e outros censurando porque eu tinha escrito aquele romance Ninho de Cobras. Que pessoas que não leram, né? Se basearam só no título, como se eu tivesse dito que Maceió era um ninho de cobras, né? Quando realmente o romance é até uma história de amor, num certo sentido. O meu amor por Alagoas, pela paisagem nativa, pelas figuras da minha infância, né? E até o Guabiraba, que vocês não sabem quem foi, figura no meu romance, várias figuras da vida real, né? De modo que, como eu sempre digo, o Ninho de Cobras é a história dos alagoanos que não emigraram. Aqueles alagoanos que amam Alagoas, né, como se Alagoas fosse um ninho de cobras, aqueles alagoanos para os quais Alagoas é uma perpétua festa. De modo, inclusive, que nos últimos 10 ou 15 anos, nos últimos 20 anos, desde que eu entrei para a academia, né, eu tenho ido muito a Alagoas, tenho ido quase
quase anualmente, né? E noto esse ar festivo que tem Alagoas. Quer dizer, Alagoas é um estado, como todo estado brasileiro, dos excluídos e dos incluídos, né? De modo que as pessoas ricas, as pessoas, né, bem dotadas financeiramente de Alagoas, né, têm uma vida principesca quase, né? De modo que, dada a minha condição de acadêmico, de escritor, etc., né, quando eu chego, né, eu frequento muito essa sociedade de badalação de Alagoas. E para essa sociedade, Alagoas continua sendo uma grande festa, né? Uma festa paga pelos miseráveis, pelos excluídos, né? Pelos desdentados, né? Que ainda usam o trem da Greto Extra, etc., né? Porque Alagoas é muito típica como um retrato do Brasil, né? Um retrato do Brasil. De um lado a miséria, a exclusão, a doença, a falta de hospitais, né? Falta de educação, tudo. E de outro lado, uma espécie de fatia, né, bem-aventurada. Eu costumo às vezes dizer que Maceió é a Miami dos mendigos. Eu gosto dessa causticidade que, a meu ver, não está presente apenas em Ninho de Cobra, está presente na poesia dele. Sobretudo quando ele descreve em seus poemas aqueles aspectos mais abjetos, mais decadentes, né, da existência humana. Então, o Ledo Ivo ali é de uma impiedade absoluta. Quando o poema que se chama Os Pobres da Estação Rodoviária é de um sarcasmo, de um escárnio que eu nunca vi em poeta brasileiro nenhum. Está em Ninho de Cobras, mas está também em toda a poesia dele e está nele. Ledo Ivo é assim, entendeu? Eu conheço melhor agora e sei que é assim. Na tarde de domingo, volto ao cemitério velho de Maceió, onde os meus mortos jamais terminam de morrer de suas mortes tuberculosas e cancerosas, que atravessam a maresia e as constelações com as suas tosses e gemidos, imprecações e escarros escuros, e em silêncio os intimos a voltar a esta vida, em que desde a infância eles viviam lentamente, com a amargura dos dias longos, colada às suas existências monótonas, e o medo de morrer dos que assistem ao cair da tarde, quando após a chuva as tanajuras se espalham no chão maternal de Alagoas e não podem mais voar. Digo aos meus mortos, levantai-vos, voltai a este dia inacabado que precisa de vós, de vossa tosse persistente e de vossos gestos enfadados e de vossos passos nas ruas tortas de Maceió. Retornai aos sonhos insípidos e às janelas abertas sobre os mormaços. Na tarde de domingo, entre os mausoléus que parecem suspensos pelo vento no ar azul, o silêncio dos mortos me diz que eles não voltarão. Não adianta chamá-los. No lugar em que estão não há retorno, apenas nomes em lápides, apenas nomes e o barulho do mar.
Acho que há um eterno retorno do poeta. Ele nunca regressou, ele nunca voltou a Maceió usando a sua imagem, porque ele nunca foi embora de fato. O selo da sua origem é muito presente em Lê do Ivo, e isso você observa em versos, em prosa, em poemas e até em títulos de livros seus, como é o exemplo de Curral de Peixe, nos faróis e no sinal semafórico. Tudo é uma alusão a Alagoas que está presente no poeta, né? Isso até me lembra um verso, me ocorreu agora, um verso do Ferreira Goulart, que ele diz assim: a cidade está para o homem, assim como o pássaro está para a árvore que a deixa. Essa é a impressão que eu tenho desse retorno de Lê do Ivo a Maceió, né? Uma coisa assim muito constante. Ele não volta porque não foi embora. Ele está aqui sempre. E ainda que ele seja cidadão do mundo, ainda que ele mora em Paris, mora em Rio de Janeiro, mora no Recife, vai junto com ele a sua terra natal. Minha pátria não é a língua portuguesa. Nenhuma língua é a pátria. Minha pátria é a terra mole e peganhenta onde nasci, e o vento que sopra em Maceió. São os caranguejos que correm na lama dos mangues e o oceano cujas ondas continuam molhando os meus pés quando sonho. Minha pátria são os morcegos suspensos no forro das igrejas carcomidas, os loucos que dançam ao entardecer no hospício junto ao mar e o céu encurvado pelas constelações. Minha pátria são os apitos dos navios e o farol no alto da colina. Minha pátria é a mão do mendigo na manhã radiosa. São os estaleiros apodrecidos e os cemitérios marinhos onde os meus ancestrais tuberculosos e empaludados não param de tossir e tremer nas noites frias, e o cheiro de açúcar nos armazéns portuários, e as tainhas que se debatem nas redes dos pescadores, e as réstias de cebola enrodilhadas na treva, e a chuva que cai sobre os currais de peixe. A língua de que me utilizo não é e nunca foi a minha pátria. Nenhuma língua enganosa é a pátria. Ela serve apenas para eu que celebre a minha grande e pobre pátria muda, minha pátria desintérica e desdentada, sem gramática e sem dicionário, minha pátria sem língua e sem palavras. Com certeza não, né? Então, se eu tivesse ficado em Alagoas, não estaria sendo filmado agora, né? É a conclusão a que eu chego, né? Mas cada destino é um destino, né? Quer dizer, eu só poderia viver, só poderia me realizar longe de Alagoas, inclusive por causa de uma coisa chamada distanciamento, né? Eu precisava do distanciamento exatamente para ver a minha terra natal, para celebrar a minha terra natal, né? De uma maneira, da maneira como eu a celebro, né? Era preciso que Alagoas se transformasse em memória, né? Para poder, em linguagem, né? Para poder se constituir, né? Naquilo que as outras pessoas chamam de a minha obra.
O vento do mar rói as casas e os homens. Do nascimento à morte, os que moram aqui andam sempre cobertos por leve mortalha de mormaço e sal suja. Os dentes do mar mordem dia e noite os que não procuram esconder-se no ventre dos navios e se deixam sugar por um sol de areia. Penetrada nas pedras, a maresia cresta o pelo dos ratos perdulários que nos esgotos ouvem o vômito escuro do oceano esvaído em bolsões de mangue e sonham os celeiros dos porões dos cargueiros. Foi aqui que nasci, onde a luz do farol cega a noite dos homens e desbota as corujas. A ventania lambe as dragas podres, entra pelas persianas das casas sufocadas e escalavra as dunas mortuárias onde os beiços dos mortos bebem o mar. Mesmo os que se amam nesta terra de ódios são sempre separados pela brisa que semeia a insônia nas lacraias e adultera a fretagem dos navios. Este é o meu lugar, entranhado em meu sangue, como a lama no fundo da noite lacustre. E por mais que me afaste, estarei sempre aqui, e serei este vento e a luz do farol, e minha morte vive na cioba encurralada. Tadinha, passear. Cachorro, passear. Vou passear. Bill, Tadinha, passear. Vamos passear. Vamos. Para, já. Após uma grande caminhada, como é o meu caso, né, a gente tem a sensação de que não existe ou não existiu, de que nós somos uma invenção dos outros, especialmente dos literários. Porque como cada crítico literário tem uma visão da poesia e uma visão peculiar de cada um de nós, os criadores literários, os poetas, os escritores de imaginação, né, nos sentimos divididos e nos sentimos repartidos entre as mais inumeráveis versões. De modo que eu costumo dizer que eu sou uma invenção dos outros, né? Cada pessoa tem uma certa visão de mim, uns me ligam à felicidade, por exemplo, à alegria de viver, né? Outros me ligam à morte, à corrosão, né? À erosão, né? Outros salientam que eu tenho uma obsessão pela eternidade, outros dizem que o que marca a minha poesia é o sentimento da fugacidade, da brevidade da vida, né? De modo que eu fico, vamos dizer, encurralado entre tantas versões numerosas. Mas uma obra literária válida para mim é precisamente aquela, né, que abriga as mais diversas versões. Quer dizer, tem que ser uma obra plurissignificativa, né? Uma obra que aponte em várias direções. Eu presumo que esse seja o sentido, né, da minha criação poética, que é uma criação fundada na ambiguidade da linguagem, na ambiguidade do mundo, né? Eu costumo dizer que eu, como poeta, não estou à procura da verdade.
Eu estou à procura da mentira, à procura da mitologia, né? À procura da imaginação. Porque eu acho que para um poeta a única verdade válida, a única verdade que permanece é a verdade de sua imaginação, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira intransferível de ver a vida, de interpretá-la. Conheci Leda em 1944, quando eu era estudante de Direito e tinha acabado de publicar o meu primeiro livro, As Imaginações. Conhecia no começo de noite, num bonde, na Cinelândia, né? E desde o primeiro momento eu confesso que me apaixonei perdidamente por ela, de modo que nós nos casamos 2 anos depois. Quando eu a apresentei a Manuel Bandeira, Manuel Bandeira perguntou, já que era Ledo e Leda, se era amor mesmo ou se era apenas um trocadilho. Mas foi amor mesmo, né? Casamos-nos, tivemos 3 filhos, né? Patrícia, Maria da Graça e Gonçalo, né? E estamos juntos, né? Há 58 anos, né? De modo que ela teve uma influência considerável na minha vida, né? Como uma mulher forte da Bíblia, de modo que eu presumo que não teria sido nada, não teria sido o pouco que eu sou, se eu não tivesse ao meu lado dia e noite. A história da minha vida não é apenas uma história literária, é também uma história de amor.